Volta Redonda é uma company town. Volta Redonda é o marco do processo de industrialização do Brasil. É a principal demanda da Revolução de 30, né? De processo de indústria de base do Brasil. Foi desenvolvida aqui fisicamente a partir de um projeto do Atílio Corrêa Lima, grande urbanista. Infelizmente faleceu cedo, era um grande urbanista que fez Goiânia e tudo mais, que tinha uma figura, um grande urbanista do Getúlio Vargas, né? Realmente importante. Então, é uma cidade imbricada com a história da CSN nesse processo de industrialização que o Brasil viveu. O processo de privatização da CSN foi terrível para a cidade de Volta Redonda. Foi terrível. Além de ter sido um processo extremamente controverso, né? Porque, na minha opinião, as terras todas que estão hoje, em tese, sob o domínio da CSN, a ela não pertence. É controverso, é controverso quanto foi desapropriada e não sendo utilizada, a nossa legislação estabelece destino diverso, fica indevidamente na mão dela. Essa insegurança faz com que ela retenha essa terra fica toda retida, a retenção dessa terra atrapalha o desenvolvimento urbano, condiciona o desenvolvimento urbano e torna o mercado de terra extremamente caro em Volta Redonda e fica estrategicamente absolutamente condenado. Nós vamos ter uma siderúrgica que vai mandar no processo, que vai dirigir o processo urbanístico todo. Infelizmente, isso acontece, né? Tem um Glaicon de Paiva, um grande geógrafo, antigamente, num relatório, falou: em Volta Redonda, quem merece viver é a usina e não a cidade. Isso lá no projeto de industrialização na década de 50 fazia algum sentido. Hoje, qual o sentido que faz isso no processo de desindustrialização e que a siderurgia já não é mais estratégica, hein? O que seria isso? Eu sou José Maria da Silva, ligado ao movimento Ética na Política, que tem um trabalho voltado à dimensão cidadã e na ética do cuidado para com a cidade. Bem, falar do processo de urbanização de Volta Redonda é ater os nossos olhares até num pensador que numa entrevista ele disse uma coisa interessante, que há cidades que existem e dentro desta cidade há várias cidades. É o caso de Volta Redonda. No seu processo histórico de urbanização, é marcado pela migração de várias pessoas de diferentes estados, que culminou num grande processo de industrialização do país, com a criação da CSN, a Usina Siderúrgica Nacional, acabou que provocou avanços e dívidas, que eu vou chamar de dívidas sociais para com a cidade, que nesse processo acabou que a industrialização arremeteu a urbanização de forma estratificada, quase um apartheid da cidade e não cidade. Tanto é que a movimentação social levou à criação e à ocupação de mais de 50 áreas de posse dentro do marco da urbanização. Eu quero dizer com isso que há em Volta Redonda espaços físicos já estruturados, Situação Central, Centro de Puricultura, Recreio dos Trabalhadores e tantos outros espaços, e também espaços territoriais fechados, urbanos, no centro da cidade, que estão em desuso. Eles perderam uma função social primeira de ser um bem à comunidade. Isso quer dizer que o poder
poder público, o setor empresarial precisam pensar esses espaços com um bem à comunidade. Até porque outrora, quando da criação da CSN, havia a máxima de transformar esses espaços hoje, no caso da CSN, vazios, em um espaço fabril. Estão vazios e não servem a dimensão fabril como se pensava. Então, essa dívida social recai pesadamente sobre a cidade e isso precisa ser refletido com muita profundidade. A retenção das terras pela CSN é inadmissível. Tinha que ser cobrada a função social da propriedade. É o que diz a Constituição, né? Nós, como arquitetos urbanistas, nós tínhamos que estar fazendo sempre uma cobrança forte para que o município instituísse todos os instrumentos especiais do Estatuto da Cidade, no mínimo, a parcelamento, edificação compulsório, sob pena de sofrer imposto progressivo no tempo e expropriação sanção. E a outorga onerosa do direito de construir para fazer, garantir o financiamento da cidade e garantir os instrumentos todinhos que exigem e cobram a função social da propriedade. Se isso minimamente, porque no meu modo de ver, essas terras não podiam estar nem no domínio da CSN. E essas terras todas não cumpririam o papel que cumpre hoje, que é de sobrelevar os preços no mercado. O mercado de terra em Volta Redonda é caríssimo, inacessível. E a gente já tradicionalmente sabe que as famílias que precisam de moradia digna, o hipossuficiente, não é atendido nem pelo mercado imobiliário e nem pelo Estado. Isso a professora Hermínia Maricato é incansável, está toda hora falando sobre isso, né? Nós temos que ter políticas específicas nesse sentido do Estado garantir a moradia digna e em Volta Redonda o espaço seriam essas terras que não cumpre sua função social. Ela tinha que se adequar a esses mandamentos da Constituição. Já na época do programa Minha Casa Minha Vida, lá em 2009, já foi um grande desafio para o município encontrar terras disponíveis para esse programa em áreas centrais, áreas urbanas centrais. Uma dificuldade muito grande disso, né? O que sempre acontece é sempre as áreas o problema é sempre da terra, encontra só áreas bem periféricas, né? Bem periféricas, né? E isso é um pouco fruto também dessas terras próximas do centro da área urbana retidas, essas terras da CSN retidas. Isso provoca essa distorção típica, né, no mercado imobiliário, na disponibilidade de terra para habitação de interesse social, né?